Olá pessoal, tudo bem? Depois que a gente estudou a elipse e a hipérbole, a última cônica que está faltando estudar é a parábola. A gente já estudou parábola lá no primeiro ano do ensino médio, quando a gente estudou função quadrática, mas agora a gente não vai estudar as parábolas só com cavidade para cima e com cavidade para baixo. Nós vamos estudar para a direita e para a esquerda também. Okay? Essas informações que estão aqui são na página 34 da apostila e eu vou comentar um pouquinho com vocês, certo? Então ele fala assim, ó, parábola. Dependendo de como o jogador chuta uma bola, ela pode descrever uma trajetória parabólica. Você já sabe que as parábolas são curvas obtidas traçando gráficos de funções quadráticas, que foi aquilo que eu disse para vocês lá do primeiro ano do ensino médio. Conhecendo a lei de formação de tais funções e atribuindo valores para as variáveis independente, que é o x, determinar os valores correspondentes para a variável dependente, que é o y, e esboçar uma parábola. Aliás, quem teve aula comigo, a gente aprendeu a fazer a curva da parábola ou com cavidade para cima ou com cavidade para baixo, fazendo passo a passo, lembra? Primeiro era encontrar os zeros da função, que é calcular o famoso Bhaskara. Depois era achar o vértice, que é o ponto de máximo ou de mínimo, dependendo do desenho. Depois a gente olhava a concavidade, se era para cima ou para baixo, olhando o valor de A. E por fim a gente encontrava o C, que era onde a parábola corta o eixo Y. Foi assim que a gente aprendeu lá no primeiro ano do ensino médio. Aí ele fala, agora aplicaremos esse estudo. Uma parábola é definida assim. Então agora no estudo das cônicas ele muda, ele fala assim, que a parábola é uma curva formada por todos os pontos do plano cujas distância a um ponto fixo F, que é o nosso foco, que é o mesmo lá da elipse e da hipérbole, só que na parábola só tem um foco, é igual a distância a uma reta dada, que é a reta D. Essa reta é a reta diretriz. Tá? Bem, vamos lá. Primeira coisa. Então, a parábola, quem já estudou, conhece, né? A parábola é essa curva aqui. Vou destacá-la aqui na uma cor bem colorida, tá? Então, a parábola é essa curva aqui, tá? Acabei de destacar aqui na cor bem colorida. Quais são os seus elementos? Assim como nós tínhamos o foco, aqui também nós temos o foco, tá? Tá aqui, ó, na cor vermelhinha, esse é o meu foco. E o que é importante a gente saber que ele falou? Essa distância, se eu pegar um ponto qualquer lá na minha parábola, a distância que eu tenho do foco até esse ponto é a mesma da reta diretriz até esse ponto. Essa distância é a mesma. A distância que a gente tem do foco até essa reta diretriz, a gente chama de parâmetro, tá? E tá escrito aqui, ó, parâmetro é a distância do foco até a reta diretriz. Por ser uma distância, não existe distância negativa. Todos os parâmetros sempre serão positivos. Então, quais são os elementos da parábola? O foco, o vértice, que a gente estudou lá no segundo ano do ensino médio, né? Toda parábola tem um vértice. Por exemplo, se ela é desse tipo aqui, que é com cavidade para cima, esse é meu ponto de mínimo. Lembra que ela vem descendo, descendo, descendo. Quando chega aqui é um mínimo e aí ela volta a subir. Inclusive tem até uma fórmula, né? Por exemplo, achar os x do vértice menos b sobre 2a e para achar o y menos delta sobre 4a. Nós vimos isso no primeiro ano. A reta diretriz, tá? Que é sempre aí, ela determina a distância que a gente tem do foco até essa reta diretriz. Ela tem sempre um eixo de simetria em relação, então se a gente tem a parábola com cavidade para cima, a reta diretriz está embaixo. Se a gente inverte, eu vou mostrar para vocês os exemplos, a reta diretriz vem para cima. Ok? E qualquer ponto da parábola está situado à mesma distância do foco e da reta diretriz. Então, se você pegar qualquer ponto, tá? Esse desenho ele faz aqui, ó. Pegou um ponto. A distância que você tem do foco até a reta diretriz é sempre exatamente igual, tá? Então, esse é o resuminho que está na página 34. Vou trocar aqui minha tela e vou trazer um pequeno resumo que eu fiz das páginas 36, 35 e 36, tá? Uma parte está no 35, outra parte está no 36. Só vou sair daqui para que vocês possam ver essas informações, ok? Então aqui, ó, o que a gente tem? Primeiro, a gente tem os dois primeiros modelos,
que a gente viu lá no primeiro ano do ensino médio. Concavidade para cima, o vértice está na origem do sistema cartesiano, o vértice é aquele ponto de mínimo ou de máximo, e o foco está no eixo Y, concavidade para cima. Ele traz uma fórmula aqui, ó, da equação da parábola, aqui eu fiz um resuminho, e da reta diretriz, tá? A reta diretriz é essa retinha aqui, ó, certo? Depois, a parábola também tem o vértice na origem, do sistema cartesiano, no 0, 0. O foco também está no eixo Y, só que agora a concavidade está para baixo, ó. Lembra que a gente falava que era quando estava triste, que estava devendo? Então, a concavidade para baixo. Temos uma fórmula da equação da parábola e temos uma fórmula para calcular a reta diretriz, tá? Agora, eu vou ficar aqui. Aqui ele diz o seguinte, a parábola com o vértice na origem, só que agora o foco não está mais no eixo Y, e está no eixo X. E a concavidade está voltada para a direita, tá? Para a direita, certo? Direita. E nesse outro exemplo de baixo, né? Eu tenho um vértice na origem, o foco está no eixo X também, ó, o foco aqui, e a concavidade está para a esquerda, tá? Aqui a concavidade para a esquerda. Também temos nos dois casos a equação da parábola e a reta diretriz, depende do exercício que ele pergunta, tá? Eu vou começar pelo exercício 1 da página 36, tá? Esse exercício 1 da página 36. Eu vou subir aqui, ó, vou ficar bem nessa parte que a gente não vai usar, então eu vou conseguir aí falar com vocês. Então ele dá assim, ó, exemplo 1, certo? Escreva a equação da parábola com o vértice na origem e o foco no 0 e menos 2, tá? O que a gente, olhando para esse foco, a gente pode dizer? Que ela ou é desse tipo ou é desse tipo. Por quê? Porque eu sei que o foco está no eixo Y. Como a senhora sabe disso, professora? Quando x vale 0, significa que o ponto está localizado no eixo Y. Isso foi dito no início de geometria analítica, certo? Então, aí vocês precisam olhar aqui, gente, ó. O foco da de cima, 0, parâmetro dividido por 2 positivo. E na de baixo, foco 0, menos P dividido por 2. Como aqui você tem um menos 2, é essa fórmula que você irá usar. Não está escrito que a parábola está para baixo, mas eu tenho que enxergar por conta desse negativo. Então, vai a primeira dica aí. Quando o foco estiver localizado no eixo Y e o valor do Y for positivo, é que ela é concavidade para cima. Quando o foco estiver localizado no eixo Y também, mas o foco estiver aqui, a medida no Y negativa, significa que ela é concavidade para baixo. E como é que eu vou descobrir aqui, né? Escreva a equação da parábola. A equação da parábola é essa fórmula aqui, ó, que eu vou destacar com vocês, tá? É essa fórmula. Eu tenho que ter quanto vale esse P, que é o meu parâmetro. Para isso, eu vou pegar aqui do foco, ó. Menos P sobre 2 é igual a menos 2. Para que isso fique positivo, multiplico tudo por menos 1. Então, vai ficar P sobre 2 é igual a 2. O 2 está dividindo, passa multiplicando. 2 vezes 2 dá 4. Então, o parâmetro, que é a distância do meu foco até a reta diretriz, é 4. Não existe distância negativa. Então, o parâmetro sempre é positivo. Como é que eu encontro a equação da parábola? Y é igual a menos 1 sobre 2 vezes o P vezes o x ao quadrado. Y é igual a menos 1. Opa, deixa eu melhorar isso daqui. Igual. Meu Deus. Igual. Menos 2 vezes o P. O P vale 4. Então, 2 vezes 4 dá 8. Vezes x ao quadrado. O que é isso? Aqui é ela representada algebricamente. Se fosse em forma de um desenho, ela seria bem parecida com essa que está aqui. Ok? Com isso, a gente conclui o exercício 1 da página 36 da apostila. Tá? Vou pôr um 36 aqui, para que vocês possam lembrar. Agora, nós vamos ao exercício 2, tá? Dessa mesma página. Vou tirar esse 1 daqui. Sumiu. Vou pegar minha borracha, vou apagar essas informações. Vou trazer o exercício 2, que está aqui embaixo, escondidinho. Vou ampliá-lo.
E o exercício 2, que também está na página 36, ele tem uma imagem, tá? Ele simplesmente não veio e, como exercício 1, só dando a informação, ele traz uma imagem pra gente. Por que eu mudei? Porque essa imagem, se você olhar, olha só, ela está com concavidade para a esquerda. Então, não vale essas informações que eu estou em cima. Vale essas informações que estão logo acima do exercício. Então, olha só. A parábola converte-se na origem, o foco no eixo X. Então, tá vendo que o meu foco aqui está no eixo X? E a concavidade para a esquerda, tá vendo? Tem o mesmo desenho. Esse exercício 2, então, ele tem um desenho para auxiliar vocês. O que ele quer? Escreva a equação que representa a seguir a reta diretriz, tem a equação tal. Então, novamente, ele quer a equação da parábola. Então, ele quer essa equação aqui que eu vou destacar na cor vermelha, ó. Ele quer essa equação. Para a gente calcular essa equação, eu preciso que ter o parâmetro. Tá? Então, não tem jeito, eu tenho o parâmetro. O que dessa vez eu vou usar? Não vou usar o foco, porque ele não trouxe pra gente o foco. Ele trouxe o quê? Ele trouxe a reta diretriz. Ele disse que x é igual a 3. A reta diretriz, ela está dessa forma aqui, ó. Então, ó, x, eu vou trazer o menos 3 para cá, igual a 0. Com essa informação, eu consigo descobrir o meu parâmetro, ó. Menos p sobre 2 tem que ser igual a menos 3. Então, eu venho lá. Menos p sobre 2 tem que ser igual a menos 3. Multiplico por menos 1. Menos que multiplica menos dá mais. Menos que multiplica menos dá mais. O 2 está dividindo, passa multiplicando. 2 vezes 3, 6. Ou seja, o meu parâmetro é 6, tá? Para fazer a equação, eu venho aqui, ó. X é igual a menos 1 sobre 2 vezes o parâmetro, que é 6. Acho que eu já vou colocar a resposta. 2 vezes 6 dá 12. E aqui agora é o y ao quadrado. Tá vendo? Ela é o oposto da outra que a gente acabou de fazer, tá? Então, quando ela tem concavidade para a direita ou para a esquerda, a equação é diferente, ok? Deixem um like, se inscrevam no canal. Eu vou deixar alguns exercícios para que vocês possam treinar, ok? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, galera.